Olá, eu sou professor de pós-graduação, meu nome é Vitor Pinho e nesse vídeo eu vou te dar uma definição muito, mas muito útil de estratégia. Pode ter certeza que quando você entender o que é estratégia, por essa forma que eu vou te mostrar, você vai desenvolver a sua visão, né? Você vai mudar a sua forma, o seu pensamento estratégico, você vai desenvolver a visão do estrategista. Pode ter certeza, é uma definição muito simples, mas que vai mudar a sua forma de ver, tá certo? A primeira coisa que eu queria conversar com você aqui é sobre essa definição de que estratégia é um plano. Mas por que eu não gosto dessa definição? Olha só, se você fizer um plano hoje, semana que vem você vai ter que mudar esse plano, porque a gente está num mundo que muda o tempo inteiro, né? As coisas, simplesmente a gente não pode prever também como é que as coisas vão funcionar. Eu vou te contar uma história aqui muito rápida. A seleção brasileira estava jogando contra a Rússia, estava perdendo o jogo, e aí foi para o vestiário, o treinador reuniu os jogadores e falou lá, ó, fulano, você vai pegar a bola aqui pelo meio, vai segurar um pouco, aí você vai esperar o Garrincha passar, tá livre ali, você vai tocar pro Garrincha. O Garrincha vai driblar uns 2 jogadores, depois vai tocar pro meio e você, fulano, vai chegar aqui, ó, por trás do zagueiro, vai chutar e é assim que a gente vai empatar o jogo. Aí o Garrincha, né, olhou aquela situação e falou assim, tudo bem, professor, pô, que maravilha, mas é o seguinte, eu só tenho uma pergunta para fazer, posso fazer? O treinador, não, pode fazer, Garrincha, pergunta aí, qual é a sua dúvida? Ele perguntou, você já combinou com os russos? Foi daí que surgiu essa expressão. Justamente porque não adianta você fazer um plano e achar que as outras pessoas vão ficar paradas, olhando você fazer, que você vai prever como é que as pessoas vão agir. Isso não é estratégia, isso não passa de um plano, não passa de um desejo, tá certo? Então tem colegas meus, quando eu falo colegas, né, são colegas de profissão, não é porque eu os conheço necessariamente, que defendem essa definição aí, que estratégia é igual a um plano para você atingir seus objetivos, mas eu estou mostrando aqui para você que essa definição não é muito útil, tá certo? Então agora eu quero te dar um exemplo para você entender o que realmente é estratégia. Eu vou te dar um exemplo que eu utilizo nas minhas palestras e com certeza você já ouviu falar nisso aqui. Eu vou te dar um exemplo na estratégia aplicada na área militar, mas não se restringe a isso não, fique tranquilo, certo? Porque isso aqui você vai servir para aplicar em todas as áreas da vida, principalmente nos negócios, na estratégia empresarial, principalmente. Mas olha só, você já ouviu falar numa batalha chamada de Batalha das Termópilas? Com certeza você já ouviu, só que você conhece essa batalha por outro nome, você conhece como a Batalha dos 300 de Esparta. Existem vários filmes sobre isso. E por que eu gosto de utilizar esse exemplo? Olha só, os espartanos, na verdade, não eram 300, eles conseguiram algumas alianças, então, somando-se as alianças, eles formaram um exército de 6.000 homens para lutar contra mais de 100.000 persas. E aí, o que é que você faria nessa situação? Você acha que o que tornou os espartanos heróis conhecidos pela história era porque eles tinham abdômen trincado, porque tinha peitoral grande? Claro que não, amigo. Se você estivesse lá no lugar do Leônidas e você visse 100.000 homens vindo contra você, é claro que você teria a noção que não teria abdômen trincado que resolvesse esse problema. Você seria massacrado e o seu exército seria massacrado. Mas eles utilizaram um negócio chamado de estratégia. E qual foi a estratégia que eles utilizaram? Eles falaram, olha, a gente não tem como enfrentar 100.000 homens. A gente tem que fazer com que esse exército se divida e a gente enfrente pequenas porções desse exército. A gente tem que fazer com que a gente enfrente 1.000 homens de cada vez, 2.000, 3.000, no máximo 4.000 homens, porque assim a gente consegue lutar de igual para igual e a depender de quão boa for a nossa estratégia, a gente consegue até ter maioridade numérica sobre o exército inimigo. E como é que eles fizeram isso? O nome dessa batalha se chama Batalha das Termópilas, justamente porque essa batalha ocorreu numa região onde tinham muitas fontes de águas termais. Mas essa região tinha uma característica que ela tinha muitos locais estreitos. Então eles escolheram a batalha num local estreito, que não tinha como 100.000 homens passarem de uma vez. Se afunilava. Então acabava que chegavam poucos, 2.000, 3.000, e eles iam lá e massacravam esses 3.000, sabe? Então eles utilizaram da estratégia, uma estratégia muito famosa, conhecida como dividir para conquistar. Eu vou gravar um vídeo só sobre essa estratégia aqui, porque ela tem várias aplicações. E essa estratégia ela poderia ter sido executada por diversos planos diferentes.
Isso que eu quero mostrar para você. Uma estratégia, ela pode ser executada de diversas formas. Então, um plano é uma das formas de executar uma estratégia, porque estratégia é algo maior. Estratégia é uma inteligência que guia as suas ações. Digamos que estratégia é como se fosse um modus operandi que você vai aplicar. É uma estratégia maior. Então você pode até mudar o plano, mas você continua dentro da mesma estratégia. Então veja que eles escolheram uma região estreita, mas eles poderiam usar uma isca para atrair uma parte do exército, poderiam usar várias manobras estratégicas para enfrentar pequenas porções, mas a estratégia era apenas essa: enfrentar pequenas porções do exército inimigo. Ou seja, nós vamos dividir o exército inimigo para conquistá-lo. Essa que é a definição de estratégia. Agora observe que ainda tem outras coisas que eu preciso esclarecer para você, né? Então, estratégia, ela é sempre algo de longo prazo? Estratégia nem sempre é algo de longo prazo, tá? A estratégia, ela pode ser, essa definição que eu dei para você aqui, essa inteligência que você aplica, pode ser inclusive você utilizar para entrar numa negociação. Então você vai definir uma inteligência que vai guiar as suas ações durante uma negociação, que vai durar 1 a 2 horas. Então, claro que a estratégia, ela sempre tem uma visão maior, tem uma visão do todo. Ela enxerga como é que os passos, né, vão se interligando através dessa inteligência, como se fosse um grande guarda-chuva e você vai colocando os passos aí dentro desse guarda-chuva, certo? Então, tudo que você vai fazer vai seguir uma inteligência maior. E essa inteligência se chama estratégia, tá certo? Então a nossa definição de estratégia aqui vai ser uma inteligência que vai guiar as suas ações para atingir o seu objetivo. Beleza? Fico por aqui, deixo um grande abraço para você. Não esquece de deixar o like aí para fortalecer o trabalho, né, que eu estou fazendo aqui gratuitamente. Eu sou professor e estou trazendo aqui conteúdo de graça para você. Grande abraço.